Então, aí, esse tema em pauta é sobre a modelagem, que é algo que começamos a fazer lá a conversar na última aula. Então, hoje é a mão na massa em si, tá? Ou seja, vamos ver esses passinhos, como se constrói essa modelagem no ensino, tá certo? Com duas atividades. Uma delas é específica do Fundi 2, a outra é específica do médio, ok? Então, vamos lá começar aí o nosso percurso do dia. Na última aula, nós vimos que essas definições de educação matemática, daquilo que nós vamos assumir como esse caráter de aprendizagem matemática, entre outras coisas. E nós iniciamos essa ideia de modelagem, ok? Então, hoje, nós vamos falar especificamente sobre a modelagem, como que nós entendemos ela dentro da educação, tá? Vamos ver o passo a passo, como se constrói essa modelagem nos anos finais, essa modelagem no ensino médio e dois exemplos de uma sequência didática específica do médio. Uma delas feita pelos nossos alunos do curso de licenciatura, outra delas por mim mesmo, ok? Vamos lá, então, começar sobre esse conceito de modelagem, ok? Como que nós entendemos, então, essa ideia de modelagem no ensino de matemática? Um modelo matemático, ele consiste em um sistema conceitual. Além de ser de muitos conceitos, ele tem que apresentar uma descrição ou explicações, expressas por meio de uma linguagem matemática, tá certo? Com a de expor esse comportamento de um outro sistema, e ele tem que permitir as previsões. Por quê? Um modelo matemático, ele traz essa porção do real, por meio de funções, equações, gráficos, e esses gráficos, essas funções, essas equações, devem nos dar a possibilidade de uma previsão, ok? Ou seja, esse comportamento gráfico, ele está muito crescente, então, em um período tal, tá certo? Isso pode ou não acontecer. Mas aqui a nossa concepção de tipo de construção de modelo é exatamente todo o conjunto de informações organizadas, e essas informações, elas têm que nos permitir a previsão, ok? Isso que nós vamos entender por um modelo matemático. Uma vez que nós entendemos isso, então, uma atividade de modelagem matemática, ela pode partir desses três tópicos aqui. A primeira delas é um problema inicial, ou seja, existe aí nós temos um objetivo final, ou seja, eu quero ter um modelo específico, não de uma situação, mas de um objetivo. Eu quero esse modelo específico que descreva um voo, por exemplo, tá certo? Ou, se não, um conjunto de conceitos e procedimentos que me leve de um ponto inicial até um ponto final. Geralmente, pessoal, aquilo que nós mais fazemos na escola, nos anos finais e no ensino médio, nós sempre ensinamos a modelar a partir de um dado problema, tá? Então, assim, por quê? Porque muitos alunos ainda do sexto, do sétimo, oitavo, não tem aquela, assim, tipo, autonomia de buscar muitas informações em uma situação já pronta, finalizada. Então, nós partimos de um dado real, esse dado real gera uma modelagem, ok? Então, essa é uma perguntinha. Como, então, que eu posso fazer essa atividade na aula em si? Ou seja, como que eu tenho essa técnica, ok? Antes de mais nada, busca de informações, identificação e a seleção das variáveis. Ou seja, eu apresento para os alunos uns dados, tá? Tipo, sei lá, tipo uma notícia, uma reportagem, alguma coisa, e eles devem buscar, nessa reportagem, nos dados, essas variáveis que julgam ser importantes para esse processo de modelagem. Ou seja,
Aqui, o aluno, ele entra em contato, assim, ele já toma contato com essa ideia de variável, tá certo? E essa palavra, ela é muito importante na álgebra, tá? Então, essa ideia de variável, ela tem que ser, sim, muito trabalhada desde o quinto aninho, tá? Porque quando chega no médio, por exemplo, ele sabe que um X, um Y, um Z, um W, um T na física, todas juntas, um conjunto de variáveis aí. O segundo passo é a elaboração de hipóteses iniciais. Pessoal, esse passinho aqui, ele é muito interessante e é um dos passos que, assim, ao longo da minha experiência, eu noto que é muito difícil para os alunos. Por quê? Geralmente, nós não fazemos hipóteses, né? É muito complicado fazer hipótese. Por quê? Porque esse material, ele vem pronto, aí o professor, ele pega esse material, expõe a aula e dá um conjunto de testes e exercícios. E isso impede as hipóteses. Por quê? Porque essa estrutura já está fechada. Essas hipóteses iniciais, pessoal, é assim, quando eu vejo esses dados por cima, eu posso induzir coisas, mas essas induções, elas são inferências, não são afirmações. Então, isso é de extrema importância para esse tipo de atividade, tá? Esse passinho aqui, ele é o mais complicado. E, geralmente, os alunos, eles vão sempre pelo número, nunca pela informação. Ou seja, aquele que é tipo, maior, né, o grande, né, que existe mais, eles sempre pegam pelo número, nunca pelas informações gráficas, por exemplo. Depois, nesse terceiro momento, existe uma aproximação para uma linguagem matemática. Por quê? Ele tem os dados, ele fez hipóteses. Vamos supor que, nesse momento, ele está estudando as funções lá, enfim. Então, ele sabe que os gráficos que essas funções geram são retas. E se esses dados, eles assim, tipo, organizados, eles geram uma reta, ele pode aproximar esses dados em uma hipótese inicial por uma função afim. Entendeu? Então, esse terceiro passinho aqui é exatamente o passo que você entra com esses conteúdos, tá? Que geralmente isso está mais na álgebra. Existe, assim, nas medidas de grandeza, estatística, probabilidade? Sim, existe. Mas isso daqui é mais presente na álgebra, tá? Depois tem a análise, tá? Ou seja, uma vez que ele buscou essas informações, ele organizou esses dados, ele fez a sua hipótese, ele aproximou com esse conteúdo matemático que você deu. Agora, ele vai analisar se isso é válido ou não. Como que ele faz essa análise? Expondo na sala, nos colegas, encontrando as raízes, no caso, vendo se essas raízes batem com esses dados iniciais que ele coletou no problema. Então, esse passinho 4 é a validação. Uma vez que ele encerrou esse passinho aqui, pessoal, ele fez uma tarefa de modelagem. Essa atividade, ela é muito interessante, mas ela não se faz em uma única aula, tá? Então, essa atividade aqui, geralmente, vem dentro de uma sequência didática. Então, vamos supor que você quer ensinar funções, tá? Tipo, lá, afim, quadrática, todas elas. Então, esse conceito de função cria uma sequência didática, insere essa modelagem. Os alunos incorporam muito mais esse conceito de função usando esses modelos, por quê? Porque eles constroem esses dados, eles constroem esses gráficos e fica muito visível. Porque quando eu apenas exponho os gráficos, aí volta lá, né, no mesmo caso daquela antiga parábola lá, ou seja, sempre vinha um V. E esse gráfico em V é um outro tipo de função, não é essa função quadrática. Então, essa atividade de modelagem, ela é muito importante. Ela é
muito importante, e são exatamente esses passinhos, tá? Bom, como que eu posso aplicar, então, isso em uma aula? Esse slide é exatamente a técnica, tá? Pessoal, essa técnica aqui é a básica. Isso significa que você, professor, você pode, tipo, adaptar, mudar um pouquinho, falar, não, né, essa turma é um pouco mais tensa, eu mudo aqui, mudo ali. Mas esse slide é uma técnica, tá? Aí vai de cada um de vocês, né, se muda, se não muda. Bom, inicialmente, esse professor, ele põe o aluno em contato com esse problema escolhido, tá? Um gráfico, uns dados em tabela, uma notícia, uma reportagem, mas é importante, pessoal, que essa situação problema apresente dados. Por quê? Porque o aluno não pode tirar do nada, tá certo? Ele tem que extrair dados dali, ok? Num segundo momento, o aluno ele vai exatamente ver quais dados são ou não relevantes. É claro que você, professor, entra aqui, tá? Porque muitos alunos, às vezes, eles olham os dados e não sabem o que fazer com esses dados. Então, é importante que você ajude nesse processo. Nesse segundo momento, inicia-se a formulação das hipóteses. Então, como que a gente vê uma hipótese? Ou sim, tem uma hipótese na ciência, por exemplo, na pesquisa. Eu vejo dados, eu vejo uns padrões, esses padrões me dão uma inferência. Um exemplo, eu vi lá de 1.000 alunos, mais da metade, assim, não acertaram a questão de álgebra, e tinha só uma questão de álgebra. Então, a minha inferência é que esses alunos não sabem álgebra. É uma inferência, não é uma afirmação, tá certo? Então, assim, as hipóteses, elas devem vir dessa busca de padrões nesses dados. Geralmente, os alunos analisam as quantidades, ou seja, eu tenho mais aqui, menos ali. Então, existe alguma relação entre isso, porque aqui tem mais, aqui tem menos. Então, essa comparação de dados é fundamental. Uma vez que ele fez essas hipóteses, já entra nesse terceiro momento. Por quê? Essas hipóteses vão orientar para essa inferência. E é claro que o professor pensa nessa atividade dentro de todo o conteúdo que ele quer dar. Vamos supor que essa atividade está sendo dada agora nessa ideia de funções, tá certo? Nesse conceito de funções. Então, o aluno ele vai aproximar a sua hipótese para um modelo de função. Sei lá, tipo quadrática, modular, log, tá certo? Exponencial, né? Então, uma vez que ele aproximou para esse conceito de funções, um exemplo, ele vai elaborar um modelo. Elaborar o modelo é explicar esses dados que ele coletou, aproximou com esse conteúdo que está estudando e vai falar: olha, professor, eu vi aqui que esse coronavírus ele cresce como uma exponencial. Então, eu não sei exatamente o valor aqui na frente, mas só que eu sei que essa função aqui, ela se aproxima de uma curva exponencial. E isso é um modelo. Quando ele elabora esse modelo, ele vai pôr esse modelo para validação. Aqui é exatamente que entra também o professor. Ou seja, nessas etapas aqui, o professor ele é muito ativo, porque ele dá a situação problema, ele ajuda nesse levantamento de dados, ele ajuda na aproximação, ajudar não é dar a resposta, tá, gente? Depois ele dá esse norte para esse modelo, é o professor que valida. Então fala, olha, essa curva aqui, uma exponencial, ela cresce muito rápido em um curto intervalo de tempo. Mas essa curva aqui do coronavírus, olha, tem um mês inteiro para tanto de, né, tipo de contágios. Então eu acho que não é uma exponencial isso daqui. Pode ser uma função prima da exponencial, mas não é exponencial. Entenderam? E aí, uma vez que esse modelo está pronto e validado,
o aluno agora expõe isso. Quando ele expõe, aí nesse ponto aqui, professor, entra com lista, entra com exercício, entra com game, porque uma vez que ele entendeu esse modelo de uma função exponencial, ele já incorporou esse conceito. Se ele incorporou, agora o treino é importante. Aí o treino entra aqui na fase 5. Aí você enche de lista, porque lista é importante, gente. É importante sim fazer conta, é importante fazer cálculo. Mas só que antes ele precisa entender, né? Então, pessoal, esse slide aqui é a técnica, tá? Ou seja, como que eu vou aplicar essa atividade na aula? Carlos, essa técnica é específica de qual nível? Anos finais, ensino médio. Muda, é claro, que a intensidade, muda também o conteúdo. É claro que no 9º ano, que já se estuda função, eu tenho uma aproximação um pouco mais simples. Lá no 1º ano do médio, que estuda também função, eu já tenho um pouco mais aprofundada, né? Então, esse modelo, essa técnica, serve para todos os níveis, na verdade. Mas, assim, é importante que se tenha o treino aqui no final. Porque uma vez que ele sabe que toda função é um modelo, olha, isso eu assim, tipo, garanto para vocês. Todo exercício de Enem que tem muito dado estatístico, ele vai lembrar dessa atividade aqui. Ele vai lembrar. Isso é, assim, é ponto. Ok? Bom, então, como seria de um ponto de vista muito resumido, tá? Então, essa atividade, ela está organizada nesses 3 momentos. Nesse primeiro momento, é esse primeiro contato que o aluno tem com a modelagem. Por quê? Porque muitos alunos não associam equações, fórmulas, com modelo, porque uma equação, que é uma fórmula, é um modelo. É um modelo para um dado fenômeno. E esse modelo, ele permite uma previsão, certo? Então, esse primeiro contato, ele é fundamental. E olha só que bacana, pessoal. Essa atividade aqui, ela pode ser expandida para física, para química, para bio, né? Ou seja, não é uma coisa específica de matemática, eu posso estender para outras disciplinas, né? Física, isso daqui é fundamental. Olha, se os alunos de física já no 2º ano com essa ideia de modelo, por exemplo, nossa, o negócio ia voar. Por quê? Porque a física ela só estuda modelo. É modelo em cima de modelo. E ela usa toda a linguagem matemática em cima de modelo. É a mesma coisa de matrizes. As matrizes são um modelo para aquilo. Então, isso é fantástico, tá? Nesse segundo aqui momento, nós temos uma independência dos procedimentos. Por quê? O professor, ele tem assim, muita importância nesse primeiro e nesse último momento. Porque é importante que o aluno busque esses dados, essas informações. Mas, geralmente, isso não vai de primeira. Tá? Então, assim, é muito importante que você esteja ali, do lado, tentando, aproximando. E, por último, nós temos o aluno que faz o seu modelo. Quando ele faz esse modelo e esse modelo é validado, nossa, ele vai entender muita coisa, porque não é apenas aquela função que você está ensinando. Outras funções que você fala, então, lembra daquela atividade? É exatamente igual aqui, ó. E aí você puxa todo, né? Ou seja, isso anda muito com a matéria. E isso ajuda muito, e ele aprende também todo esse conjunto de conteúdos. Ok? Bom, agora, pessoal, já que eu já, falei muito, agora vamos pôr a mão na massa. Vamos começar, então, essa atividade aqui para essa série, tá? 8º ano. Ou seja, vamos modelar. Então, vamos supor que eu dei para vocês um infográfico, que é esse daqui, ó. Esse daqui. E esse infográfico, ele apresenta muitos resultados, ou seja, estudos sobre a agropecuária aqui no estado de São Paulo, tá? Então, nós temos aqui dados de milhões de hectares, de tipo alimentos, de produção,
tal, tal, tal. Esse daqui são os dados que vocês têm, ok? Agora, como que a gente pode fazer uma atividade de modelagem usando essas ideias que nós acabamos de ver com esse infográfico aqui? Nós temos a série, nível, tá? Nós temos a nossa proposta. Pessoal, esquece base nacional agora, habilidade, que, tipo, tá? Isso pra gente não é importante. Vamos lá, então. Então, essa série nível, vamos começar aqui desse 8º aninho. Essa série, ela trabalha muito com dados estatísticos, tá? Assim, a estatística aqui, ela é muito pesada. Então, como seria um tema para essa atividade aqui com esse gráfico? Que, na verdade, é um infográfico. Hein, pessoal, um tema aqui. Um tema possível. Que seria já para elaborar esse problema para ele. Então, o tema... agricultura no cotidiano. Eu acho que tipo, não seria aqui no cotidiano, viu? Eu acho que essa parte não caberia. Eu acho que só isso já dá para dar uma, tipo, noção, né? Agricultura? Ok. Exato. Então, ó, já temos o tema, a série nível, agora essa proposta. Quais são os dados importantes para ele aqui? Os dados importantes. Os dados ou também as variáveis. Aqui, nesse caso. Volta lá. Calma aí que eu vou voltar aqui. Nós temos aqui umas variáveis já vindo, ó. Nós temos aqui ano base, tipo consumo, produção, os dados como isso. E aí os tipos de alimentos, tá, e a lavoura. Então, olha só, nós temos... Lavoura, pastagem e matas. Então, ó, tipo lavoura. Pessoal, assim, a minha letra é linda, tá? Então, peço 1000 desculpas, mas isso aqui é lavoura. É o consumo. Aí é produção. E aí, o que mais? Esses são dados. Ou seja, olha só, esse infográfico, pessoal, ele tem muito dado. Muito dado. Então, a minha ideia é, vamos focar em um? Em um deles? Porque esse infográfico, ele traz muitas informações. Qual dessas informações que para vocês é assim, a mais legal de fazer o modelo? Para o 8º ano, eu, Andressa, focaria em pecuária. Tá, na pecuária. Porque é distinto o boizinho, a galinha, né? Quando eu falo em vegetação, para determinados alunos, cana, alface, brócolis, é tudo a mesma coisa. Então, é tipo que nem eu na aula de botânica, assim, sabe? Tipo, planta é caule e folha, né? Alface e brócolis é tudo a mesma coisa, melhor. O duro que é sério mesmo, gente. É verdade mesmo, é verdade. Eu, assim, tipo, um brócolis e uma couve pra mim é igual, né? Tipo, a branca lá, pra mim é a mesma coisa. Só muda a cor. Existe diferença, então? Aí, ó, tá vendo, Gilberto? Existe diferença? Olha, diz a lenda tem couve-flor, couve-manteiga. Aí, ó, tá vendo? É diferente. Tá vendo? Tem. E acho que produção e consumo, e o que ele gera também é diferente. Então, quando eu vou falar, né, assim, eu vendo meu aluno do 8º ano, a pecuária é uma coisa mais distinta, porque ele sabe que o boi tem a carne vermelha, o frango tem a carne branquinha, né? E também acho que dá para pensar que ele vai ao mercado, por exemplo, a couve e o brócolis geralmente tem o mesmo preço.
né? Já a Carminha Essa informação eu já não sei. Então, vamos focar nessa pecuária. Tá. Quais dados... Agora, vamos pensar como um aluno. Quais dados eles analisariam especificamente aqui, nessa pecuária, que nós vamos chamar aqui de variável? Não consigo abrir aqui, senão a tela sai. É muito mais galinha do que boi. Tá. Muito mais galinha Do que boi. menos boi. Outras coisas, o que mais que tem? Esse desenho, tipo, influencia em alguma coisa? Esse desenho, o modo como tá, tipo, apresentado? E o boizinho é maior que a galinha. Um boizinho... Tá, mas só que o número, existe número aí? Existe. Quais são os números? Vamos lá, 8,3 milhões de boizinho. Olha só que importante esse dado, hein? 8,3. Tá, 8 milhões. Tá, e o outro dado, e isso é de boi. De boizinho. Tá, boi. O outro dado... A galinha é 177,6. 176 177. milhões? 3,6 milhões. Tudo isso de galinha? Tá merda. Galinha. Tem mais galinha que boi no mundo. Puta que pariu. Ó, tanto, velho. É muita coisa. Tá, aí a gente já entraria em relação a espaço, em relação a comida. Legal. Espaço, comida. Mas armazenamento. Armazenamento. Ó, olha só as hipóteses, Robson, tá vendo? É isso aí. Armazenamento. E esse número aqui, gente? Tipo, para eles é simples? Para um, tipo, 8º ano? Não. Milhões? Eu acho que essa relação também seria uma ideia de conversão, né? Eu acho também que entra aqui. Na verdade, eles parariam ali no 8, comparar com 177. Ia falar que isso é maior e acabou? Porque 177 é maior que 8, ponto. Não, sim, mas esse é um dado. Mas olha o tanto de coisa que a gente tem. Se o número fosse 8,36, por exemplo, contra 177,6, tipo, com 2 casas decimais, talvez ainda pudesse haver um conflito no sentido, não, o 8 é maior, porque tem 2 casas decimais, ou até eles pensarem em 800, como 100. Não, sim, essa informação é importante, ela vai sim, tipo, aparecer. E é óbvio também, né, que você vê esse, bom, ele sabe identificar que estando na mesma aqui, tipo, quantidade, né, de casas, a gente sabe que esse é maior que esse. Mas a pergunta que eu faço é, ele sabe isso daqui? Esse Mi aqui? Não. Aparentemente é para saber. É para saber, exato. Então é importante trabalhar isso. Então isso entra na modelagem. Mas a experiência que eu tenho, eles conseguem identificar esse Mi colocando os zeros. Os zeros? Vai começar aquela ideia de 800, 8.000, 8.000, né? Vão colocando os zeros até chegar no número. Daí sim ele consegue visualizar quantitativamente. Então, Andressa, isso se torna o centro do seu modelo, tá vendo? Você viu agora a importância? Isso se torna o centro, ou seja, usa isso como uma espécie de contexto. Esses são os dados, as variáveis são essas daqui, ok? A partir disso que você começa essa atividade de modelagem em cima disso. Entendeu? E aí, pessoal? Vocês acham que sim, que é viável, que não é? Muito. Quando eu fiz a busca de gráficos, é porque, assim, essa conversão, ela não entra apenas em matemática, entra muito em ciências e em física.
E o povo erra muito em casa decimal, porque aqui entra também exponencial. Exponencial entra potenciação, que eles aprendem no oitavo. E isso daqui o povo enrosca. Eu sei disso. Enrosca aqui. Olha só como já entra também outra coisa. Agora, temos os dados, as variáveis. Vamos trabalhar isso daqui no nosso modelo e isso daqui no nosso modelo. Usando esse contexto aqui. Agora vamos para as hipóteses. Então, essa hipótese 1 é exatamente essa que, tipo, a Andressa acabou de falar pra gente. Que tem mais galinha que boi. Que é meio óbvio também, né? Porque, né, tá aí, gente, o número tá evidente, tal. Mas calma aí. Tem mais galinha, menos boi. Andressa, se existe mais galinha, porque esse consumo é muito maior, certo? Não propriamente. Ah, não? Ser levado em conta que o boi é maior. Tá vendo como a hipótese é legal? Então, vamos para a hipótese 2. Ah, que bacana, gente. Ó, tô curtindo, eu gosto disso. Então, o fato de ter mais galinha não implica que esse consumo é maior, certo? Certo. Tem aqui. Esse símbolo aqui não existe não, tá, gente? É Uma meu, barra tá? de chocolate você tem explicar. 5. Só que se você tiver 5 de 10 gramas e eu tiver uma de 1 quilo... Então, mas isso daqui é exatamente, tipo, esse modelo nosso. Ó, o fato de ter mais galinha não significa que esse consumo dela é maior. Então, essa hipótese aparece. Entendeu? Aí vem uma outra hipótese. Pessoal, então, o fato de ter mais galinha em São Paulo, isso mostra o nosso tipo de alimentação? O nosso aqui em São Paulo. Quem não come uma polenta com frango no domingo? Duvido. Aqui em São Paulo. E aí? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? E aí, Gilberto? Repete a pergunta, fazendo favor. Ó, o fato de ter mais galinha em São Paulo, aqui, isso reflete o nosso tipo de alimentação? O nosso tipo de alimentação? Não também. Não também? Robson, não. Gilberto, não. Tá, então olha só. Mais galinha não traduz os nossos hábitos. Sim ou não, pessoal, com essa hipótese aqui? Olha só como uma coisa simples gera um tanto de informação pra gente, hein? E aí, isso daqui para vocês é sim ou não? Eu acho que não. Não? E tem outro detalhe no gráfico, não sei se é relevante ou não. Vamos lá. Produção de leite, produção de ovos. Olha só como Produção. Esse dado é importante, ó. São valores iguais, né? Mas tem alguns detalhes para ser analisado. Produção de leite, que mais? E ovos. Produção de ovos. Produção de ovos. Gente, o ovo é importante. O ovo é importante. Eles são a mesma quantidade? Sim. Uma quantidade em litros e dúzias, né? É. Olha só como... Ah, porque ovo não é vendido em litro. É vendido em tipo, em uma dúzia. Uhum. Pessoal, olha só como tem outra coisa aqui que entra. Quantidades iguais. Litro, nesse gráfico, é igual a dúzia, né? É isso? Sim. Olha como que essa informação ela é muito importante. Olha só, tem aqui, já tem essa parte de potência, essa conversão, e agora já apareceu aqui litro dúzia. Uhum. E aí, gente, o que mais?
Em um único gráfico, hein? Ou seja, tipo, esse pedacinho dele, pessoal. Qual seria, então, a nossa aproximação agora, usando a linguagem matemática? Antes de mais nada, aqui nós temos essas relações de medida, nós temos aqui números, nós temos essa relação de igualdade. E aí? Quais delas que vocês escolhem como docentes para que esse modelo tenha o foco? Esse daqui. Todas? Não dá. Não tem. Ano, na verdade, quando fala em conversão, né, potência, remete bastante à notação científica, que é conteúdo de 8º ano, né? Sim, verdade. Legal. Então, vamos aproximar isso para um modelo de notação? Olha só, que já nasceu aqui o... Como seria isso, então? Então, ele pegaria esse dado, fala, olha, professor, eu tenho 8,3 milhões de bois, mas só que eu sei que 1 milhão vale quanto? Em unidades. 10 elevado? A sexta. A sexta, isso. A sexta. 10 elevado a sexta unidades. Nesse caso, tipo boi, né? Então, eu tenho 8,3... olha, professor, mais 10 a sexta unidades. Isso está certo, professor? Não. Não está certo. Não. Por que não está certo? Porque não é adição. Legal. Aí vem 8, 3 vezes 10 a sexta unidades de boi. Aí sim. Do mesmo modo, professor, eu tenho aqui, ó, as galinhas. Cadê as galinhas? Olha só. 177,6 milhões de galinha, professor. É muita galinha. Aí eu tenho aqui 177,6 vezes 10 elevado a sexta galinhas, professor. Quando eu comparo isso daqui com isso daqui, aí agora para ele estar mais nítido, né? Que nós temos aqui uma outra relação. E daqui extrapola. E daqui você pode extrapolar. Brincar com 1,776 e o 8,3. Isso. E aí você brinca. Sim, começa com a notação. Exato. Aí, ó, isso daqui, pessoal, é aproximação, lembra? Eu aproximei. Aí agora eu vou para a última fase, que é a fase de validação. Nessa fase aqui, que nós vamos cadeirinha. Você fala, olha, eu tenho 177,6, é a mesma coisa que apaga. 177,60 é igual? Sim. Isso é igual a isso, pessoal? Sim. E aí você brinca. Sim. Tá vendo? É igual, é diferente. Então, ó, essa parte de modelagem, pessoal, fica muito mais nítido para ele. E aí é claro que você... Isso é a última fase. Daqui você entra com exercício. E aí, lista em cima de lista, pessoal. Porque o treino, ele é fundamental. E aí você brinca. Aí você traz sei lá, tipo, A elevado a B, a N, vezes A elevado a M, igual a A elevado a N mais N. E aí você brinca com tudo que você quiser. Simples, né? Eu acho que a parte mais difícil é esse começo aqui, ó. Sim. Não é? Mas olha, essa atividade eles gostam muito. E dá para, tipo, ensinar esse conteúdo dentro aqui. Porque quando eu escolhi isso, era exatamente isso daqui que eu quis, tá? Essa parte aqui de potenciação, tipo, e conversão. Porque na
assim, na minha experiência didática, eu vejo que o povo enrosca muito aqui. Em física, então, não. Essa conversão mata o povo, né? E quando tem um 10 elevado a menos 5? Aí os alunos piram.